Estamos de volta com o Educador, que a gente está conversando aqui com Maria Clara e com o Daniel. Clara, eu vou perguntar de novo a você, Daniel, a gente tem conversado tanto que eu vou aproveitar hoje. Vamos aproveitar a companhia de Clara, À né? vontade, à vontade. Clara, explica um pouco pra gente sobre o microplástico, né? Como é que a poluição e o microplástico estão na vida da gente, a nossa rotina hoje? Porque eu fiquei muito impressionado ontem, conversando com Gabriela, Gabriela, e ela falando sobre encontrar o microplástico no plâncton, é isso? Sim. Me conta essa história, isso me deixou muito impressionado. Então, hoje em dia a gente encontra microplástico em muitos lugares diferentes. Já foi encontrado até dentro do nosso corpo, infelizmente. É uma coisa Uhum. muito comum. Mas o microplástico tem dois tipos, que é o primário e o secundário. Eu não sei se ela explicou, mas eu vou dar Explica de novo. O primário, ele foi fabricado para ser pequenininho mesmo. Tipo, o glitter que a gente usa no carnaval, as esferas que tem nos esfoliantes que a gente usa para lavar o rosto. Tem naqueles cremes dentais clareadores. Também Sim. tem microplástico. A maioria Você fala deles, aquelas né? bolinhas que Sim, tem, certo. isso. E os secundários são os que eram uma embalagem maior e que com o tempo foi se degradando até ficar bem pequenininho. Uhum. Então, eles são bem pequenininhos. E os que estão dentro do oceano, da água, de um modo geral, Uhum. muito provavelmente vai ser consumida por zooplâncton. Entendeu? Porque o zooplâncton se alimenta da matéria orgânica e das microalgas, né? Que é o Certo. fitoplâncton, Uhum. que são pequenininhas também. Então, eles não vão conseguir distinguir o que é Claro. o alimento e o que é o microplástico. Uhum. Então, geralmente também é achado, já foi achado. O microplástico já foi achado dentro do leite materno, já foi achado no pulmão humano também. Uhum. Então, é complicado, assim, complicado mesmo. Eu estava trabalhando com algumas amostras lá de Itapacurá. De vez em quando eu encontrava os filamentos de microplástico ali perto. Eu não cheguei a encontrar nenhum que tivesse dentro dos animais. Uhum. Mas a gente encontrava dentro das amostras também. Era bem difícil. Clara, qual é o perigo do microplástico no oceano? Não só do microplástico, eu falo da poluição da maneira geral, né? A gente viu uma campanha de um desses fabricantes de tênis, né? Que eles dizendo assim, agora a gente está fabricando tênis agora, um determinado modelo de tênis com lixo que a gente encontra no oceano. E eram carradas, assim, caminhões de sapatos feitos com lixo do oceano. Como é que a gente controla isso? Qual é a gravidade disso, né, pra natureza e pra gente, né? Então, é muito complicado. Assim, eu falo principalmente na questão da natureza. Porque ele é meio tóxico, né? Nenhum organismo é capaz de digerir o plástico, de forma alguma. Então, ele vai ser tóxico, ele vai estar ali presente ou por muito tempo, ou ele vai ficar preso na cadeia que um copépode, que é um zooplâncton, né? Comeu um microplástico, aí esse copépode foi ingerido por um peixe, que foi ingerido por um peixe maior, até chegar no nosso prato. Então, ele vai se bioacumulando e vai chegar na gente. Sim. E não só o microplástico, mas plástico de modo geral, ele vai estar também na cadeia de outros animais que são maiores também. Ou eles nunca vão se degradar e vão ficar ali eternamente, sabe? Eu não sei se já ouviu falar, mas tem uma ilha de plástico que fica... Já ouviu falar? sim, sim. Que Pode colocar até no Google, você encontra. Ilhas de lixo. é, Ilhas de lixo oceânico, assim, você encontra. São No ilhas... meio do oceano, numa isso. ilha. É uma ilha de lixo, boiando. Se amontoou um monte de lixo que tava naturalmente, tá? Uhum. Se amontoou um monte de lixo e virou um ecossistema. Porque tem muitos organismos que vão aproveitar daquilo dali, né? Como tem... Já ouvi falar no caranguejo ermitão? Não. Usa uma conchinha. É um Só uma caranguejo que ele conchinha. não tem o exoesqueleto e ele procura alguma coisa pra se esconder. Aí usa essas conchinhas, né? Mas eles também usam tampa de garrafa, tampa de pasta de dente. O que der pra eles usarem, eles vão estar usando. Então, o que tiver lá, ele vai usar. Então, isso Eventualmente afeta, até sabe? vidro eles usam, né? Isso. Pote de vidro eles usam. O dano é absurdo. E os animais marinhos já acabam vivendo e residindo mesmo no meio no meio do plástico, no meio do lixo, né? E não é lixo Uhum. de onde veio, vamos ver. Tem lixo do mundo todo.
entende? As correntezas do planeta Levam de um lado para o outro, não né? tem jurisdição. Ó, esse lixo aqui é do Brasil, esse aqui é, sei lá, dos Estados Unidos, não sei. Não tem jurisdição, né? A correnteza vai levando, espalhando para todo canto. E, e a gente tá. A gente, é engraçado, tem tanto lixo que quem tá à deriva é a gente, né? Uhum. Porque a gente tá sofrendo com isso. Né? A gente tá, assim, se alimentando, a gente pensa, não, vou pescar aqui um peixe no mar, saudável para mim. Vou pescar. Você pesca, olha, acabei de pescar, tá saudável, só que o bicho já vem todo contaminado. Além de plástico, tem metais pesados que são despejados Sim, sim. as toneladas no oceano. Uhum. Então, ele também bioacumula, né, Clara? Sim. Além de plástico, tem metal pesado. Então, às vezes, a comida que a gente está comendo, que acha que está super bacana, super saudável ali, Os químicos também, né? Que é derramado de esgoto e tal, também acumula. Então tudo chega pra gente. Teve uma pesquisa, acho que no Rio de Janeiro, que encontraram cocaína num peixe. Vocês viram isso? ainda não Num vi. tubarão, Não. sabe? São coisas assim muito Cara. absurdas, que Olha aí. a gente lê e escuta, parece coisa que não existe, né? De filme. Mas me diz uma coisa, né? Aproveita que tu tá falando e fala um pouco sobre a gente falar sobre educação ambiental na escola, sabe? Não dá tempo, a gente já falou sobre isso, né? Não dá tempo da gente esperar, não vamos esperar porque é ebulição, não é? Não é mais aquecimento global, é ebulição global, é ilha de lixo no meio do oceano, é contaminação com microplástico, você falou do café, né? De encontrar Sim. cafeína no peixe. Então, como é que a gente pode, na escola, trabalhar a educação ambiental para a gente pensar nessas futuras gerações? E eu queria te ouvir também, claro, o que é que a universidade está pensando sobre cidadãos comuns? Como é que a gente pode contribuir para essa educação ambiental? Porque não é só não joga lixo no chão, não é somente isso, né? É uma mudança de postura mesmo. A gente fala sobre óleo de cozinha, a gente fala sobre o que é que a gente está usando para lavar os pratos na nossa casa, né? A educação ambiental é mais ampla do que falar sobre lixo, né? Com certeza. Eu sempre comento isso, que você precisa mudar o objeto de desejo. O que a gente fala sobre descarte de lixo, todos os anos a gente, os anos, não precisa nem de um ano não, todo mês tem um celular novo sendo lançado. E como é que a gente descarta o nosso celular? Sim. Né? Todo ano muita gente que consegue, né, muda o carro. Fica mudando carro para lá, carro para cá. E para onde é que vai tudo isso? Os plásticos que a gente compra, sacola que a gente usou, o material que a gente comprou que veio com uma embalagem, onde é que a gente joga isso, entendeu? Então, quando eu digo que mudar o objeto de desejo, é porque a gente é empurrado para consumir coisas o tempo inteiro. O tempo inteiro. São marcas e mais marcas. Se você pegar, faça um teste em casa, vocês que estão assistindo a gente. Escolham aí 5, 6, não precisa muito não, 5 ou 6 marcas de coisas sem o nome, só o símbolo. E pega uma criança de 10, 12, 15 anos, pergunte ela qual é a marca, ela vai acertar a maioria. Agora pegue 20 plantas, pergunta o nome dessas plantas. Com certeza, a quantidade de marcas que ele vai acertar, mesmo sendo 5, 6, vai ser maior do que de plantas. Quando eu digo objeto de desejo, é isso. Entendeu? Animais é mais de boa. O pessoal conhece mais animal. Uma onça, isso aqui é uma capivara. São animais que são mais habitualmente vistos, né? Agora... Capivara são mais vistos? Não, assim... na TV, assim, entendeu? Queria muito ver Eu também mais queria ver capivaras. mais capivaras. Mas, por exemplo, o plâncton. Pega o plâncton. O que é isso aqui? O pessoal conhece o Sandro Plâncton, do Bob Esponja. Somente. Copépoda. Clássico Muita copépoda, gente né, Clarinha? chega e não consegue nem... O que é isso? De onde veio isso? Parece que é invenção, sabe? Que a gente tá contando uma invenção para muita gente. Então, é realmente isso mesmo. Para as crianças é uma alucinação, né? Descobrir que o caranguejo uma vez já foi do plâncton, sabe? Lagosta também. Uma vez já foi do plâncton. Agora, é engraçado porque, assim, eu leio muita coisa, a gente lê muita coisa na internet, tem coisas que são fake news, né? Mas tem um mito, talvez seja um mito, de que o Bob Esponja ele foi pensado para falar sobre educação ambiental, né? Porque o Bob Esponja mora num abacaxi, e o abacaxi não é do mar, então é um lixo que foi parar ali, e ele tá usando isso como casa. O próprio Bob Esponja é uma esponja, não é uma esponja do mar, é uma esponja, é um De lixo lavar prato, né? que é De lavar uma prato. esponja de lavar prato. Isso é verdade mesmo? Quer falar? Não, fica à vontade, cara. O criador do Bob Esponja é um biólogo. Ah, Então, que a maior parte massa! da fauna que tem ali é real.
Inclusive o Sandro Plankton, né? Que é o do Plankton. E ele tinha essa intenção mesmo, de levar essa educação ambiental mesmo, sabe? Então, é muito bacana. É um desenho muito legal pra ensinar isso, sabe? Claro, e me explica, o Plâncton é o Plâncton mesmo? Foi a primeira pergunta que eu fiz pro Daniel, a primeira vez que ele veio aqui, né? O Plâncton do Bob Esponja, aquela coisinha pequenininha. Ele é assim mesmo, com aquela... Ele é semelhante. É porque, na verdade, o Sandro Plankton, o personagem, foi inspirado no Náuprio de Copépodes. Náuplia é um São os bem pequenininho, filhotinhos, Certo, a fase inicial do Copépoda, que certo. é uma classe de organismos do zooplâncton. Então, ele parece. Assim, o olhinho é um olho só, tem as anteninhas, só o formato que muda um pouquinho do corpo, mas basicamente é parecido bastante. A gente mostra, assim, tem uma imagem de um náuprio e o bonequinho do Sandro Plankton. A gente mostra para as crianças. Vocês acham que parece? Aí você, não. Aí diz, mas tem um olhinho, tem as anteninhas. Eles, não parece não, mas era pra ser. Era Mas pra é ser o primeiro parecido. passo. É o primeiro É o primeiro passo, passo. claro, né? E da gente falar também sobre arte, né? Porque a arte tem essa coisa Isso. da figura alegórica, né? Que a gente faz uso do que está na natureza pra gente transformar isso numa coisa que a gente imagina, que a gente sonha, né? A imaginação tá toda Eu acho ali. incrível esse desenho. Era um dos meus favoritos. Tem um Por desenho... que será que era um dos teus favoritos? Ninguém imagina. Tem um desenho que eu assisti há um tempo, assim, faz bastante tempo, que é Procurando Nemo. Ah, As relações ecológicas, né? Da anêmona com o peixinho lá dentro, o peixe palhaço, né? O peixe palhaço bem pequenininho. O Recife de Coral em todo. Quando eu assisti aquele filme, fiz... Eita, filme bacana! Né? Queria muito que tivesse mais filmes assim, inclusive, né? A gente busca, Hugo, fazer educação ambiental com tudo que a gente tem à mão, cara. Sim. A gente lá no João Bezerra tem um local que tem um formigueiro no chão. Eu até lembro do formigueiro. lembro, sim. Pronto, tem um formigueiro enorme lá. A gente evita ir para lá para não atrapalhar as formigas. E sempre que tem alguma visita, alguma coisa, às vezes a gente faz algumas aulas com crianças da comunidade, né, de escolas da comunidade lá no João Bezerra. A gente leva lá e diz, olha, esse aqui é um formigueiro e tal. A gente tenta mostrar o que a gente tem à mão. Olha as plantas que a gente tem, olha esses animais aqui, olha essas frutinhas que tem aqui no chão, os animais que derrubaram. Uhum. Olha o formato dessa folha aqui. Aí pega a folhinha, mostra para a criança pegar a folha, sentir, sente a textura dessa, sente a textura dessa outra. Olha, essa tem espinho, essa não tem, entendeu? A gente tenta... Essa tem espinho. Vê se a textura dessa folha tem Essa aqui tem espinho. espinho. Pega essa urtiga aqui pra ver. Essa ortiga é uma delícia. Experimenta. Não façam isso, não façam isso. Olha, bota na salada. Não, brincadeira, não faço isso não. Mas assim, esse primeiro é um primeiro contato, né, cara? Que a gente consegue Claro. fazer com as crianças. Isso é muito bacana. Sim, sim. E por mais que a escola da gente não tenha tanta coisa, o pouco que a gente tenta trabalhar. Tem um espaço Sim. externo, assim, que tem umas plantinhas e tal, a gente tenta usar isso da melhor maneira possível, E entendeu? tudo faz sentido, né, Daniel? Faz Isso. sentido aquela formiga tá ali, faz sentido aquela abelha tá ali. A gente não tem que espantar, não tem que matar, não tem... né? Faz todo sentido. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, que é uma curiosidade mesmo. Quando eu era criança, eu ia para Praia de Boa Viagem, né? Eu tinha tios que moravam... tenho ainda tios que moram ali no Pina. Eu já falei até sobre isso, né? Que eu tenho uma memória muito afetiva do Pina. E a gente ia pra praia. E eu lembro de ver peixinhos ali na praia. E hoje eu não vejo mais isso. Então a gente tá falando só sobre poluição, a gente tá falando sobre superpopulação, muita gente indo pra praia. O que tá acontecendo? Que a natureza tá mudando mesmo, né? A gente tem aí... a gente teve um ano passado de muito calor, de calor excessivo. A gente tem uma praia que parece que tá morta, só tem água, né? Água e tubarão. Porque... o que tá acontecendo na nossa... no nosso mar, no nosso litoral? Eu acho que é um conjunto de coisas. Tipo, eu acho que é um conjunto de tudo que tu falou. São as mudanças climáticas, é a poluição, é as mudanças ambientais também, porque tudo que a gente mexe no ambiente que tinha o ambiente original, vai afetar de alguma forma essa comunidade que estava vivendo ali. Sim. Então, por exemplo, eu tiro o Porto de Suape, né? Que ele foi construído num lugar que tinha recife de coral, tinha manguezal, Sim. foi feito aterramento, colocou mais areia ali também Sim. no lugar para montar o porto. Então,
E a comunidade de organismos que vivia ali, não só das plantas, mas os animais que viviam ali também. Inclusive é o que traz a problemática também dos incidentes na praia do Pina, né? De Piedade, por aí vai. Uhum. Então, eu acho que tudo isso influencia muito nas comunidades dos animais que viviam ali. Então, realmente é muito difícil a gente ver qualquer coisinha, os bichinhos que viviam ali. Até Marinha Farinha a gente não encontra mais. Eu nunca mais vi na Praia do Verdade, Pina. verdade. Tem uma coisa curiosa que eu comento sempre na escola quando eu estou falando sobre educação ambiental voltada para o oceano. Você chega na praia ali em Boa Viagem, que foi o local que você tem a sua memória afetiva e tal. Pina, Boa Viagem não, viu? Pina, desculpa. Não, você vai. Deixa eu deixar registrado Desce isso. ali no Pina, vai um pouco para Boa Viagem. Mas dá para fazer isso no Pina também. Entre uma rua e outra, né? Tem uma rua aqui, tem prédios, e tem outra rua. Uhum. Quando o sol passa dos prédios, aquela sombra do sol é projetada no mar. Então, pense que você é um animal que caça sem luz. Você é um animal que só vai caçar quando não tiver luz. Nossa, faz muito sentido isso. Aí você tem lá, aqui, vamos fazer de conta que essa mesa aqui toda é o mar já. Eu tenho prédios aqui. Passou o sol aqui, ele vai fazer uma sombra enorme Sim. lá dentro do mar. E aqui não vai estar, aqui onde está é a rua. O sol está se pondo aqui atrás de mim. E aqui eu tenho um prédio, tenho outro, aqui eu tenho rua. E vai ter aquela parte ali, vai estar no sol ainda. Sim, E aqui sim. vai estar sombra. Fica muito tempo na sombra até tudo se ficar com sombra. Tem uma parte que já vai ficar com sombra muito antes, horas antes, entendeu? Sim, Então isso sim. afeta também. Com certeza. Ah, Daniel, mas é pouca coisa. Mas são poucas, muitas poucas coisas. Né? Ah, é Sim. pouca coisa. É pouca sombra. É pouca poluição. É pouca gente. Tem muita gente. Tem um montão de gente ali pisando. É pouca coisa. Mas são muitas poucas coisas que estão acontecendo diariamente e a gente não está percebendo isso. São muitas Claro. pouquinhas coisas que estão influenciando de uma maneira muito, muito extensa aquele local, aquela localidade. Você está percebendo. Você vai lá, você via muitos peixes, a própria Maria Farinha, que lá começou, que é um caranguejinho, né? Que vive Sim, na areia. sim. A vegetação, tinha chique-chique. Tu lembra de chique-chique? Que era uma plantinha que tinha umas bolinhas Que dentro que faz faziam assim. barulho. É. Não existe mais isso na Não. praia. E a gente pegava, quando eu era criança, a gente Até levava pra casa, Eu né? brincava Ah. dizendo que era chacoalho de cascavel. Tinha, O pessoal eu da lembro... herpetologia agora vai desligar. Ô, rapaz. Desliga. Tinha mais restinga. Eu lembro de ter... era uma área muito grande de restinga que a gente tinha que passar por cima para poder chegar na praia. Isso É. mesmo, isso E mesmo. agora tá... Então pouco tempo, né? Como mudou em tão pouco Sim, tempo. eu lembro disso. Eu tava no fundamental, ainda uns 12 anos. Faz 9 anos só, sabe? Em tempo assim é pouco, sabe? Eu também. A minha infância foi um dia desses. Claro, uns 5 anos atrás, né? Mas é interessante a gente falar por isso. Eu não tinha pensado nessa coisa dos prédios mesmo, Não. da sombra, né? Tem um curta pernambucano, eu acho, que ele fala sobre isso, né? Sobre essa sombra que a uma certa hora não tem mais sol para quem Isso. tá na praia, né? É. Mas eu não tinha pensado no mar mesmo, nos peixes. Eu fico imaginando um feriadão, se fosse a nossa casa, né? É Um claro. feriadão, as pessoas chegando com a cadeira de praia no nosso quintal, né? E é isso que acontece com os animais marinhos, Fora o né? vento, né? A brisa oceânica que vem é barrada pelos Barrada prédios. pelos prédios. Aí, pessoal que mora mais para trás, Biribeira, ali para trás de Boa Viagem, a quantidade de prédios, aquele vento não passa, ele sobe. Porque o prédio está aqui, ele subiu. Gente, eu sei que existe esgoto, né? Que existe, mas isso de alguma forma chega no mar, o que está nos prédios ali de. Fica à vontade, fica à vontade. Pra você, essa Vai. parte. Porque eu não sei, não tem como, né? Porque assim, quando chove, por exemplo, o esgoto esborra, né? Enfim, quando tem chuva que a água entra na nossa casa, entra com lama, Isso. Então, se mistura isso, chega no mar. Pessoal, se eu aqui agora tiver uma balinha, eu tenho na boca, papelzinho joguei aqui no chão. Alguém vai varrer lá para fora e não panha. Ela vai parar na rua. Começou a chover, o teto da escola vai ficar fazer aquela cachoeirinha bonitinha. Sim, sim. Vai levar aquele plásticozinho que é leve de um papelzinho de bombom e vai levar para o esgoto. O nosso esgoto, a maior parte dele não é bem tratado como deveria ser. Né, claro? Tô falando alguma coisa errada? Moça da academia. Então, o que acontece? Tem alguns locais em Boa Viagem que você vê a desembocadura de esgoto. No Pina também. Era Pina também. língua negra que chamava? Tinha um nomezinho Tem um assim, nomezinho né? que chama... Porque a areia fica bem escura, né? Isso. Pronto. Então, uma das coisas da educação ambiental, quando as criancinhas chegam lá,
na nossa escola é colocar a ideia de que aquele lixinho que você coloca na rua da sua casa, que você não coloca no lixo, Ele vai no, parar no mar. parar no mar. Tudo em algum momento vai acabar indo parar no mar. O café que a gente tomou e que jogou assim, na pia, se não Vai parar tiver... no peixe. É isso. A cafeína que a gente comentou recentemente. Isso. A gente falou do acúmulo de cafeína em alguns animais em região de estuário, mangue, né? Tanto quanto no mar também. Então, é muito maior. É muito maior do que a gente imagina. Gente, nós temos pouquinho tempo. Eu queria que fosse um programa bem maior para conversar com vocês. Daniel, eu adoro conversar com você. Clara, você está chegando, mas eu estou bem feliz, assim. Você fala de uma forma tão suave, tão tranquila, né? Isso chega Obrigada. para quem não conhece, para quem, né? Não que você não faça isso, Daniel, Não, que é isso. o mestre e a, né? Mas, Clara, fala um pouquinho dessa tua experiência com a universidade para quem está fora da universidade, para quem é estudante de escola pública e de repente pensa assim, nossa, é muito difícil para mim, não vou conseguir chegar lá. Conta pra gente dessa tua jornada e o que é que você fala para outros jovens e para outras jovens também que querem entrar na universidade, que querem fazer ciência, que querem ser cientistas, não é? Cientista não é só quem vai para a NASA, né, Daniel? Não, Pensa que cientista, quando fala em cientista, pensa uma pessoa de bata, né, de óculos, isso. não é? E ciência também é outra coisa. Ciência também é dobrar a perna da Sim. calça e ir para o mar, né? Entrar no mar, como você falou, pegar a água com o potinho da qua- maionese, Aquele né? quadorzinho que a gente fez. O lembra? coador da maionese. A gente ficou literalmente coando mais de 10 litros de água para poder pegar um pouquinho de copé para daí levar para... Pra galera ver. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história pra poder contextualizar. Eu entendo que são várias histórias diferentes, Sim. vivências diferentes, mas a minha era muito repetitiva, assim, dentro do meu ciclo, sabe? Uhum. Comecei a estudar em escola pública na metade do meu ensino fundamental. Uhum. Graças a Deus, meus pais insistiram muito pra mim conseguir me manter numa escola particular até certa idade, mas depois eu fui pra escola pública. Era muito complicado, porque quando eu comecei era longe de casa, então eu tinha que ir de ônibus, toda aquela loucura. E depois eu fui pro Luiz de Camões, que era mais perto de casa, e depois eu fui pro ensino médio, não João Bezerra. Uhum. Quando eu entrei no ensino médio, em casa, era só eu e minha mãe não trabalhava. Então, e ela tem alguns problemas que impedem ela de ser uma pessoa totalmente funcional. Então, eu em casa tinha que fazer as coisas de casa, aí eu tinha que estudar e tinha o pré-vestibular no 3º ano. Isso já no final. Então, era o dia inteiro estudando pra largar 4, 5 horas da tarde, ir pro pré-vestibular, chegar em casa, fazer as coisas de casa. Então, foi muito corrido. Eu pensei que eu não ia passar. E isso era uma crença que eu tinha dentro de mim. Não vou passar de forma alguma. Aí eu consegui passar e foi um choque pra mim. Meu Deus, tá, agora eu tô na universidade. Foi complicado, mas é uma persistência que vale a pena, sabe? Eu aprendi muita coisa no meu último ano de ensino médio, principalmente por conta da vivência, assim. Porque eu tive que conviver com mais pessoas, tive o projeto com o Daniel, que foi o do Aedes aegypti, então tive uma experiência muito bacana com a educação ambiental. E na universidade, apesar de ser muito diferente, como eu falei, também é muito semelhante ao que a gente já vive. Uhum. E você vai ter um leque de coisas diferentes para você, principalmente na biologia. Você tem um leque de coisas que você pode participar, de trabalhar, tudo. Então, vai ser muito legal e vai valer a pena. E, de verdade, insistam no que vocês querem fazer. Insistam nos seus estudos, insistam nos seus sonhos. Seja ele dentro da universidade, que é muito bom, mas caso não seja, insista também. Mas sempre procurem conhecimento, que eu acho que é a base de tudo. Então, é isso. Que maravilha. Ainda bem que você foi para a escola pública, Sim. viu? E ainda bem, Daniel, que você estava lá. Sim. Ele foi, como eu falei, ele foi o que me deu um empurrãozinho ali no que eu queria, sabe? Eu sabia que eu queria, mas
não queria aceitar ainda. Não tava pronto. Ele vai aceitar sim. Aí, pronto. Nossa, involuntário, né? Situação. Daniel, eu vou fazer essa pergunta para você também, para a gente encerrar o programa. O que você pode dizer para professores e professoras? Porque nós passamos pela universidade, né? Para ser professor nesse país, a gente precisa passar pela universidade. Não tem outra alternativa, né? Nós precisamos passar pela universidade. Então, muitos de nós passamos por professores de uma geração anterior à nossa, né? Que os cursos tinham cursos de licenciatura que eram noturnos, então eram É. pessoas que trabalhavam o dia inteiro para estudar à noite, para se tornarem professores e professoras, faculdades específicas de licenciatura, não é? O que você poderia falar para esses profissionais da educação que estão hoje na escola ou que almejam estar na escola sobre essa relação entre escola e universidade? Primeiramente, que entendam que alguns jovens que vocês vão encontrar no caminho de vocês, eh, as suas famílias muitas vezes bloqueiam esse sonho. E às vezes é só você que consegue fazê-lo acreditar no potencial que ele tem, tá? Muitas vezes, imagina você, que é professor agora. Se você não acreditasse no seu potencial, você não estava na frente da sala de aula. Você só está na frente da sala de aula porque alguém acreditou em você e você também confiou. E hoje tem muitos jovens que não confiam em si. Então, muitas vezes é o nosso papel, não só como professor, mas como pessoa também. Sim. Mostrar que as pessoas têm sim um potencial bom, tá? E que às vezes a gente suprime o sonho de alguém por falta de de uma conversa, entende? E essa pessoa que você acabou por não falar, não dizer, você pode, confie. Às vezes essa pessoa muda a vida de muitas outras, tá? Nunca deixe, nunca, em nenhuma situação, nunca deixe que um problema que você passou ou um problema que alguém que você conhece passou influenciar na próxima geração. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer para a próxima geração. É fazer com que ela não acredite nela. Então, se eu estou aqui hoje, é porque alguém acreditou em mim e eu acredito muito na próxima geração. Eu tento fazer o melhor que eu posso com o pouco que eu tenho. Enquanto eu não puder ter uma situação melhor, para fazer ainda melhor. Eu sei que às vezes a escola não ajuda, né? A situação da escola não ajuda por algum motivo, não sei qual. Ou a sua situação também pode não ajudar, mas tente. A- tem um montão de gente aí que não tentou e deixou de conseguir coisas incríveis. Então, de alguma forma, pode ser que alguém que esteja me ouvindo aí esteja prestes a começar. Uma dica: comece. É assim que a gente começa a caminhar. É o primeiro passo. Gente, eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui. Clara, é a primeira vez, mas seja sempre bem-vinda a essa casa. Obrigada. Certo, Daniel, você é dessa casa, você é meu amigo também, né? Não é só bem-vindo à ETEPAC, mas bem-vindo aí aos nossos corações, porque você nos inspira, Clara, você nos inspira também. Então, muito obrigado pela presença de Que vocês. agradeço. Agradecemos muito. Elaine, muito obrigado por liberar também. Elaine, um forte Elaine abraço. Nogueira. Um forte abraço. Vou ligar para ela, viu? Conversar um pouquinho com ela. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado pelo Educadoc de hoje e a gente continua ainda com o Educadoc. Então, até logo.